Você certamente já ouviu falar sobre um certo cavaleiro andante que lutou por aí contra moinhos de vento. Tido como um dos maiores clássicos da literatura ocidental, nós estamos falando de Don Quixote, que é uma obra que ultrapassa o tempo. E há quem diga, inclusive, que essa história é apenas uma sátira às novelas de cavalaria. Mas será mesmo? A verdade é que El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha tem muito mais a nos dizer. E hoje nesse vídeo nós vamos mergulhar um pouco nessa incrível obra de Miguel de Cervantes. Vamos lá! Antes de falar sobre o livro, é fundamental que a gente conheça um pouquinho sobre quem foi Cervantes, porque tem alguns pontos da biografia do autor que vão dialogar diretamente com o nosso livro, como a gente vai falar depois. Então, bem, quem foi Cervantes? Um escritor espanhol do século XVI para o século XVII. Ele nasceu numa pequena cidadezinha chamada Alcalá de Henares, que fica pertinho de Madrid, em 1547, e faleceu em Madrid em 1616. Madrid foi o lar de Cervantes por um bom tempo aí da sua vida. Nós estamos falando de um autor que viveu de perto a transição do período medieval espanhol para o Renascimento. E isso vai deixar muitas marcas na sua obra. Morou na Itália por um tempo e também participou de uma famosa batalha, que foi a Batalha de Lepanto, em 1571, contra o Império Otomano, da Liga Santa contra o Império Otomano. Nessa ocasião em que ele estava aí lutando como soldado, afinal Cervantes foi um grande soldado, ele foi ferido e ele perdeu parcialmente o uso da sua mão esquerda, fazendo com que ele ganhasse, então, por causa disso, o apelido de o Manco de Lepanto. Às vezes, pra gente que fala português é meio estranho, né? Mas como assim manco se acertaram na mão? Manco não é quem fica com a perna aí meio com dificuldade, e na verdade isso é por causa do espanhol. Manco em espanhol significa justamente alguém que tem problema no movimento da mão, que é o caso de Cervantes. Então, depois da guerra, ele volta aí sem uma das mãos, praticamente inutilizada uma das suas mãos. Em 1575, ele é capturado por piratas argelinos e ele permanece 5 anos preso em Argel. Ele fica aí tentando várias tentativas de fuga, até que ele consegue a liberdade graças aos padres trinitários, que na época eram justamente uma congregação que enviava missionários e resgatava muitos cristãos que estavam sob o domínio muçulmano, como o caso do Don Quixote, aliás, como o caso do Cervantes. Mas a gente vai ver que os dois às vezes acabam se relacionando muito mais do que a gente imagina. Então, nessa ocasião, Cervantes está ali preso e ele tem inclusive muito contato com a cultura muçulmana, que é um traço que vai marcar muito a sua obra depois. Ele é preso outras vezes e a ideia da criação de Don Quixote surge justamente dentro da prisão. Na sua obra, a gente vê uma união das suas experiências como soldado, como dramaturgo e como escritor de prosa, que é o seu brilho maior. A primeira parte de Don Quixote foi publicada em 1605. E é interessante, uma curiosidade, que alguns anos depois, em 1614, surgiu uma continuidade, uma continuação, uma segunda parte de Don Quixote falsa. Na verdade, um plágio. Cervantes fica tão bravo com a situação, que ele publica a parte 2 em 1615, criticando, é um recurso muito interessante que ele faz, para quem já leu o livro vai saber muito bem, que ele faz o Don Quixote ler a parte plagiada e criticar dentro da sua obra. Ele lê o livro falso e diz que é falso. É muito legal a relação que Cervantes acaba fazendo entre a realidade e a ficção. Então ele publica a parte 2 de Don Quixote em 1615, meses depois ele já vai falecer. Pra gente pensar um pouco no contexto da época, que também é muito importante. Nós estamos falando da Espanha no auge da sua literatura, no século de ouro. Então a gente tem aí grandes nomes da literatura espanhola que estavam em destaque e que conviviam com Cervantes. Dentre eles, alguns nomes que a gente tem: Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Calderón de la Barca, que são grandes nomes aí que vão fazer o grande momento da literatura espanhola nesse momento. Na Inglaterra, para que a gente tenha uma ideia, era o auge do teatro com Shakespeare, e inclusive Cervantes e Shakespeare morrem no mesmo ano. Olha só que curiosidade interessante. Nesse momento também da Espanha, a gente tinha as novelas de cavalaria famosas, aquelas histórias dos cavaleiros fazendo várias aventuras, indo atrás das donzelas, lutando contra monstros e dragões, toda aquela história de novela de cavalaria acontece em toda a Europa, não só na Espanha. Mas naquele momento já começava a entrar em declínio, depois de um sucesso enorme. As novelas de cavalaria eram os best-sellers da época, sem dúvida. Na época de Cervantes isso já acaba caindo, muito, já não é mais o grande gênero literário do momento. E existe naquele momento também um embate ainda muito grande entre o pensamento medieval, que ainda resistia, digamos assim, um pouco no espírito espanhol, e o pensamento renascentista. Tudo isso é o panorama, todo esse quadro que nós pintamos até aqui, é o panorama para nos fazer entender um pouquinho da situação em que é concebido Don Quixote e as coisas que ele vai representar para nós nesse momento. Então vamos pensar um pouco na história, para a gente retomar um pouco isso. Quem foi Don Quixote, afinal? Nós vamos abrir lá o primeiro capítulo de Don Quixote e vamos ler que foi um fidalgo espanhol que começou a ler muitas histórias de cavalaria, ficou
ficou obcecado. Não era muito rico, tinha algumas posses, já estava mais ou menos com 50 anos. E de tanto ler novelas de cavalaria, se ele secou o cérebro, né? Secou o seu cérebro, e ele perde a razão e decide se tornar um cavaleiro andante. Mesmo sem ter batalhas reais para lutar, mesmo sem ter monstros para matar, né? Ele vai lá e se transforma nesse cavaleiro andante que se propõe a lutar contra as injustiças do mundo. Para conseguir fazer isso, ele consegue um escudeiro, que é o Sancho Panza, um camponês aí muito esperto, mas também bastante ingênuo, que queria melhorar de vida. E o Don Quixote promete para ele então que se o acompanhasse nas suas aventuras e se eles fossem bem-sucedidos, o Sancho Panza seria governador de uma ilha. Então o Sancho ele fica muito iludido com essa promessa e ele decide acompanhar Don Quixote nas suas aventuras. O Sancho não deixa de ser, de certa forma, além de ser um alívio cômico para a obra muito grande, ele tem um senso prático, né, que acaba estabelecendo um contraponto muito interessante entre o idealismo e a teoria de Don Quixote, né? Então eles acabam sendo grandes opostos, não só em aparência física, porque o Don Quixote é assim, velhinho, magrinho, alto, né? E o Sancho Panza já tem esse caráter de ser mais baixinho, mais gordinho, então eles já tem um pouco esse estereótipo que a gente tem depois em grandes obras do cinema, inclusive como o Gordo e o Magro. Mas a gente tem também uma oposição aqui de temperamento, né, de forma de ser, que vai estabelecer justamente esse equilíbrio entre as grandes reflexões de Don Quixote e a sua idealização e o senso muito prático e muito simples de Sancho Panza. Dentre as aventuras que eles vão viver, a gente pode citar inúmeras, mas a gente vai relembrar algumas das mais famosas, como aquele famoso episódio dos moinhos de vento, né? O Don Quixote vê os moinhos, na sua imaginação ele pensa que são dragões, então ele decide ir lá e matar os dragões, né? E acaba apanhando muito, como acontece muitas outras vezes no livro. Ele também tem uma amada para cortejar, que é a elegantíssima e maravilhosa Dulcinea del Toboso, porque, claro, todo cavaleiro precisava ter uma dama para dedicar o seu amor cortês. Isso aqui é puro pensamento medieval. Então ele tem essa dama idealizada, que é a Dulcinea, e a ela dedica todas as suas aventuras e feitos grandiosos. E existe aqui um contraste muito interessante que vai permear toda a obra, né? Que é esse contraste entre realidade e ilusão. Porque o Don Quixote imagina muitas situações e feitiços, encantamentos, e o mago Merlin que aparece, presos que ele vai libertar, enfim, né? Mas que não passam de ilusão da sua própria cabeça, existe o seu mundo particular. E a forma como as pessoas reagem ao seu redor é muito interessante, porque a maioria zomba da sua loucura, né? Inclusive incentiva em alguns momentos para rir da sua condição. Então a gente tem inclusive uma manipulação dos personagens que entram na aventura de Don Quixote só para fazê-lo de bobo, de certa forma, e rir dele, né? Existe uma crueldade intrínseca nesses personagens, assim, que no início a gente acha muito interessante, assim, a gente acha irreverente. Então, no começo da obra, esses choques, todo esse tom burlesco, esse tom irreverente da história, ele nos encanta, nos faz dar muita risada, a gente fica bastante impressionado, né? Acha muito cômico, né? Essa história de forma geral. Mas o que acontece é que com o passar dos capítulos, a gente vai ficando cada vez mais compadecido por Don Quixote. Porque se antes a gente ria junto com aquelas situações todas, ele apanhando e sofrendo e, enfim, tendo todas as suas tentativas frustradas, conforme a narrativa vai avançando, a gente vai ficando cada vez mais triste com a situação, assim, porque a história ela vai nos deixando cada vez mais compadecidos com aquilo que Don Quixote está vivendo. Porque ele acredita realmente naquilo, porque ele realmente crê num mundo melhor, na justiça, ele quer fazer o bem, ele tá ali tentando, né, com seus recursos, fazer justiça, ser bom, ensina muitas coisas ao Sancho. E a crueldade das pessoas que estão ao seu redor, na maioria, né, acaba deixando a gente tão compadecido mesmo, acho que essa é a melhor palavra que tem, a gente se compadece de Don Quixote. Até o ponto, vai ter um spoiler aqui, se você não quiser ouvir, você vai ter que avançar um pouco o vídeo, tá? Mas te prepara. Até o ponto de que a história vai ficando triste, e aí no finalzinho, Don Quixote, ele, depois de muitas coisas acontecendo, né, e outros personagens aparecendo, ele se dá conta da sua loucura, ele fica lúcido, mas ele fica totalmente desolado, até falecer. Então a gente vê o leito de morte de Don Quixote, o seu testamento e todo o processo de despedida dele, em que ele reconhece que ele estava louco, mas que agora ele é lúcido, e então ele não é mais Don Quixote, ele é Alonso Quijano. E esse ponto da história é uma reviravolta tão grande para aquilo que a gente estava vivendo até então com a narrativa, porque vejam, parece que nós estamos falando, né, de um livro absolutamente satírico, mas no fundo, o que nós temos nesse livro, gente, é um tesouro escondido que é muito, muito maior do que essa superfície de sátira que parece estar ali, ou de paródia. O Jorge Luis Borges, inclusive, um grande escritor argentino,
Tem uma entrevista que ele diz que, para ele, o Cervantes, na verdade, amava as novelas de cavalaria. Mas ele percebia que existia alguma coisa ali que precisava ser curada, ser consertada, e é por isso que ele escreve Don Quixote. E acho que essa hipótese, ela realmente combina muito bem com aquilo que a gente vê dentro do livro. A primeira oposição que nós temos é a oposição da razão e da loucura. Don Quixote supostamente enlouquece com as leituras, mas a gente percebe que, embora ele seja louco nas ações, ele era absolutamente sensato no pensamento e no discurso. Então, tudo que ele diz, na verdade, em relação ao senso de ideais nobres, de justiça, de coragem, de moralidade, é muito correto, é muito justo. E isso acaba gerando, né, esse grande questionamento que nós temos em Don Quixote. Quem, afinal, estava louco? Don Quixote estava louco? Ou todos aqueles que zombavam dele, cruelmente, é que estavam loucos, é que estavam fora de si, é que não viam a realidade como tal? Essa é uma discussão interessante que o livro acaba nos trazendo num primeiro momento. A gente também pode pensar numa metáfora bonita, que é a metáfora dos sonhos e da luta por um ideal, mesmo que pareça que esse ideal esteja impossível. Nós estamos falando de em certa medida, de um ideal de mártir, porque é aquele mártir que vai lutar até o fim, mesmo sabendo que a morte é certa e que não há uma vitória aparente, mas ele luta até o fim, como diz, talvez você conheça as minhas referências. Tem uma música dos Engenheiros do Havaí que justamente se chama Don Quixote e que o refrão é assim, né? Por amor às causas perdidas. Então, é um pouco essa ideia de que Don Quixote lutava por uma causa perdida, mas era uma causa nobre, era uma causa que valia a pena lutar. Era a justiça, era esse senso de salvação, de nobreza, que ele estava o tempo todo lutando. Então, é um ponto interessante. Agora, em relação à crítica, né, e à sátira, à cavalaria, a gente pode dizer que sim, existe um fundo de uma certa crítica a muitos problemas da época, inclusive problemas das próprias leituras das novelas de cavalaria, mas dizer que a obra Don Quixote de la Mancha é simplesmente uma sátira é uma redução enorme da sua complexidade e dos muitos sentidos que a gente vê nessa grande obra, né? Nesses dois grandes livros. Então, de fato, nós não podemos dizer que é uma sátira simplesmente, porque nós temos muitas outras camadas para descobrir a partir desse elemento de cavalaria que está posto aqui. Um desses elementos, inclusive, é o fato de que Cervantes foi cavaleiro, vejam só. Cervantes foi cavaleiro, ele foi soldado, ele viveu na pele o que é essa luta pelos ideais e pela justiça. Então, realmente parece que quando ele encarna em Don Quixote essa luta, esse ideal, ele quer, de fato, trazer à tona essa nobreza medieval que estava se perdendo aos poucos no pensamento renascentista. Isso, obviamente, é uma hipótese de interpretação, né? Então, a gente está pensando aqui em coisas que o livro nos mobiliza e que a gente pode pensar como uma interpretação possível. Porque, em certa medida, a gente pode enxergar Don Quixote não só como uma pessoa, né, como um personagem, mas como uma representação do homem medieval como um todo, que nesses 1000 anos tinha suas crenças, suas superstições, também tinha seus valores, né? Tinha a questão da honra, da fé em Deus, da defesa dos inocentes. E tudo isso formava parte do centro do coração medieval. E o desajuste que Don Quixote sente quando ele está ali naquele mundo totalmente racionalista e cético e humanista, que é o mundo que ele está imergido já ali no século XVII. O desajuste de Don Quixote, ele é, de certa forma, o desajuste do próprio pensamento medieval que ainda sobrevivia naquela sociedade. Em última instância, a gente pode pensar que Don Quixote, de certa forma, ele representa todo esse espírito medieval espanhol que tinha sobrevivido até então, mas que começava a esmorecer, a morrer, né, literalmente como personagem, para ser substituído pelo pensamento renascentista do século XVII. É possível que a gente faça essa leitura. É a única leitura que nós temos? Não, obviamente. Mas é possível que a gente faça essa leitura para perceber a complexidade que um espanhol daquela época tinha com o avanço do pensamento, mas também com essa vivência que nós temos, né, de toda a narrativa de ficção que vai nos levar a esse ponto, de enxergar que pode não ser somente a história de um louco que enlouqueceu com as leituras, mas que também pode ser uma crítica muito mais profunda à construção social que estava se dando naquele momento. É por esses, né, e outros motivos que a gente vai dizer que Don Quixote é uma obra incomparável, porque a gente nunca vai terminar de interpretar, de compreender. E aquilo que nós falamos nesse breve vídeo, na verdade, é só uma pontinha daquilo que pode ser dito sobre essa obra genial de Miguel de Cervantes. Quando a gente pensa nos recursos da obra, a gente inclusive vai mencionar o uso do humor, de ironia, de metalinguagem. A gente tem o equilíbrio perfeito entre o cômico e o melancólico, é algo que o Cervantes faz de uma forma genial. Nós temos vários narradores na história, né? Tem o Cid Hamet, que é um narrador que vai aparecer lá na parte 2. Nós temos várias histórias intercaladas ao enredo do Don Quixote, um recurso que o Cervantes utilizou. E nós temos uma profundidade psicológica dos dramas humanos vividos ali, realmente incomparável. Realmente nós tocamos apenas num pequeno ponto de tudo que nós podemos falar. É por isso que a gente enxerga Don Quixote
Quixote como o primeiro grande romance moderno, como uma reflexão universal sobre a condição humana, né? Ele guarda em si todas as coisas, e foi uma obra que inspirou grandes autores. A gente pode citar Dickens, Flaubert, Dostoiévski, Borges e muitíssimos outros que vão estabelecer essa relação. Para pensar de uma forma muito prática, inclusive, nós já mencionamos aqui no canal a relação que existe entre Don Quixote e Madame Bovary, porque vejam que as duas personagens, tanto a Emma Bovary quanto Don Quixote, perdem a razão lendo romances, mas a construção que se dá depois, obviamente, é muito diferente. Porém, a gente consegue ver como Flaubert era um grande admirador de Cervantes, a partir dessa relação que a gente estabelece entre as duas obras. E a partir disso, então, que a gente tem esses grandes arquétipos duradouros. A gente tem o Don Quixote e o Sancho Panza como essas referências incomparáveis, e são reais, né? Quando a gente vai para a Espanha, é como se eles estivessem ali, vivos, caminhando, de tão reais, né? Mais reais que eles são. Bem, é por essas e outras razões que a gente vai ver, por exemplo, grandes autores como Dostoiévski dizendo o seguinte de Don Quixote: Don Quixote é a maior de todas as obras-primas. Cervantes foi um gênio porque ele uniu o humor à tragédia de maneira única e perfeita. Nunca desde então alguém conseguiu realizar o mesmo feito com a mesma grandeza. Espero que você tenha gostado do vídeo e entendido um pouco melhor sobre o grande mistério que é a obra de Don Quixote. Fica a nossa recomendação também para essa belíssima edição do clube, não posso deixar de falar sobre isso, porque nós temos de fato uma edição muito, muito bonita dessa grande obra que faz jus à sua grandeza. E se você quer saber mais sobre o Don Quixote, mais conteúdo sobre esse tema, ou quer conhecer melhor o clube, enfim, deixa o teu comentário aqui embaixo pra gente saber o que você quer, quais temas você tem mais interesse. Te inscreve no canal, deixa o teu like e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!